processo medieval que as pessoas entendem muito mal, Inquisição. A igreja era a favor da Inquisição, e a Inquisição era tortura, era maligno e tal. Antes da Inquisição, como funcionava muito do processo, é que você acusa alguém, certo? E aí esse cara é acusado e vai nisso. Tinha heresias, algumas heresias eram muito violentas. Por exemplo, na Idade Média, tinha heresias, doutrinas concorrentes ao catolicismo, que eles matavam mulheres grávidas. Porque eles entendiam que matar de tipo cátaro é um tipo de gnóstico, né? É um certo tipo de heresia medieval. E aí eles matavam essas mulheres grávidas, e aí o povo o que fazia? Quando pegava um cara desse, linchava na rua. E a igreja falou, gente, vamos parar de linchar os caras na rua e vamos começar a investigar, daí vem o termo Inquisição, para ver se de fato o cara adere a essa heresia. E o que a igreja fazia quando investigava e o cara era constatado que ele era da heresia mesmo? Entregava o cara às autoridades civis. Ah, mas daí as autoridades civis por vezes torturavam as pessoas, mandavam matar. Bom, o mundo não é um passeio de rosas, certo? E o mundo de 1300 não era dentro do cristianismo ou fora do cristianismo, em qualquer lugar era um passeio de rosas. O mundo era muito duro e é muito difícil você julgar sem considerar essa dureza do mundo. Mas quando você olha a Inquisição em si, ela é um processo que basicamente colocou uma investigação onde não havia, evitou uma série de linchamentos e começou a destinar um processo organizado para que as autoridades civis pudessem efetivamente julgar pessoas de acordo com a aderência ou não a coisas que eram consideradas perigosas para a época. Com tudo isso, mesmo tendo tido, mas existiram abusos na Inquisição. Bom, existem abusos em todo tipo de tribunal, de toda natureza, e qualquer julgamento, ou vocês acham que hoje em dia não existe nenhum abuso no poder judiciário ou em nenhum tipo de tribunal do mundo. Continua existindo. Mas mesmo assim, vejam, vamos pegar um exemplo de queridinho da cultura secular moderna, que é a Revolução Francesa, que foi uma atrocidade tremenda, que foi uma porcaria para a história mundial, por N motivos que a gente pode explicar. A Revolução Francesa matou muito mais gente do que a Inquisição matou. Toda a história da Inquisição não matou igual a primeira semana da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi uma atrocidade sem fim, inclusive matando os padres, que era um dos lemas da Revolução Francesa, era enforcar o último nobre nas tripas do último padre. Bastante violento. Terminou... Não, mas foi legal, porque foi em nome da igualdade, da liberdade. Não, na verdade terminou numa ditadura, numa sequência de ditaduras horríveis, a Revolução Francesa, que duraram por séculos na França e acabaram com a estabilidade política francesa. E a Revolução Francesa surge muito desse ódio contra o cristianismo, desse ódio contra a verdade revelada. Mas, Guilherme, a igreja era contra a ciência. Mesmo que a igreja tenha, como você falou, ela criou os hospitais, as escolas e a universidade. Pô, mais que isso, vocês querem o quê, na verdade? Mas antes da igreja era como? Então, antes da igreja você tinha que ter dinheiro, você pagava um cara, tutor individual, para te ensinar. Aí, beleza, a igreja criou os hospitais e universidades, eu até acredito nisso. Só que mesmo a igreja tendo criado tudo isso, né, ela era contra a ciência, certo? Porque, olha só, olha o caso Galileu, olha o Giordano Bruno. Cara, primeiro, a igreja não saía matando cientistas do nada. Quem matou cientistas do nada foi Lavoisier, foi morto pela Revolução Francesa porque era católico e nobre, por exemplo. A Revolução Francesa matou o maior cientista da França no seu período. Mas o caso Galileu, na verdade, foi condenado por umas brigas que ele teve com o Papa, que era parente dele. E isso tem nada a ver com o que as pessoas imaginam que foi a condenação do caso Galileu. E nós temos acesso aos documentos do caso Galileu, então isso não é um ponto tão absurdamente controverso, você pode simplesmente estudar o que foi de fato o caso Galileu. Giordano Bruno foi queimado. Giordano Bruno deve ser o cara que mais inventou. O Giordano Bruno era bruxão, esotérico, e ele deve ser o cara que mais causou problema no mundo. Assim, o cara conseguia, tinha um poder de. Ele violou leis em todos os países e cidades pelos quais ele passou. Giordano Bruno, aliás, ele praticamente. A última coisa que ele era cientista mesmo. O cara só não fazia ciência, ele fazia todo tipo de esoterismo, menos ciência. Então ele violou várias leis de vários lugares e todo mundo queria que Giordano Bruno fosse condenado. Isso não tinha nada a ver com a questão da ciência. Agora, a teoria do Big Bang foi pensada por um padre, que foi o padre Lemaitre. Várias descobertas da genética foram feitas por padres. Aliás, a genética foi descoberta por um monge, que era o Mendel. Teve um monge que fez a genética. Aí você vai pesquisando assim, Lavoisier era super católico. Pascal era super católico, apesar das dificuldades dele. Que ele tinha um pezinho na heresia da época, mas Pascal era super católico. O Raimundo Lully foi o prefigurador do código binário, que você usa para toda a tecnologia da computação que você tem. Pô, cara, todos os avanços científicos tiveram a mão da igreja. Não tem uma desgraça um avanço científico que eu não fui estudar, olhar e falar, caramba, esse negócio não tem nada a ver com a igreja. E aí, quando nós olhamos esse processo todo, né, essa história de que a igreja perseguiu a ciência é balela completa. Mas por que foi criada essa mentira? Porque justamente quando veio o Iluminismo e a Revolução Francesa, você precisava de uma narrativa para justificar essa tomada violenta do poder. E essa narrativa era, mas veja bem, nós matamos toda essa galera e nós implantamos esse regime autoritário, mas foi para o seu bem, porque antes a ciência não existia e agora a ciência voltou. O problema é que vários desses caras que fizeram a Revolução nem eram cientistas. Voltaire não era cientista que se preze, Rousseau não era cientista que se preze. Mas vários caras que foram mortos, que eram da igreja, eram. Então a gente tem que desfazer esse mito urgentemente, para que as pessoas parem, né, de acreditar nesse tipo de história. As pessoas pensam, e aí, claro, há muita coisa para dizer sobre a reforma, mas o ponto é, ao final das guerras de religião, vem esse processo iluminista de secularização,
E é o que nós estamos enfrentando, de certo modo, até hoje, nas suas várias vertentes. O século XX é o século dos mártires. O século que eu nasci, agora, foi o século que mais mataram cristãos por serem cristãos. Na verdade, não tem, a gente às vezes aprende na escola como se a gente tivesse pacificado tudo, resolvido o problema da história da igreja. Cara, o século XX é o século da luta contra o totalitarismo, é o século que os papas trouxeram a doutrina social da igreja e que os papas condenaram o comunismo, o nazismo, o fascismo. É o século em que a verdade teve muita dificuldade. É o século dos cristeiros, os mexicanos que lutaram pela fé, apesar de governos autoritários querendo suprimir a verdade religiosa. Então, o que acontece com a história da igreja é que esses mitos eles vão sendo estabelecidos, né, eles vão sendo colocados, mas a história da igreja, ela é riquíssima, riquíssima. Ela mudou a filosofia, a arte, a cultura. Desfazer todos esses mitos demorariam muito, né? Então, como todo esse conteúdo aqui, eu não vou ter como fechar todos esses negócios. Eu estou abrindo aqui mil tópicos, eu não vou ter como fechar todos eles, e o meu tempo já está esgotando. Eu, na verdade, já estourei o tempo que eu tinha para fazer o negócio, assim, já estou nas últimas aqui, já estão me expulsando aqui do estúdio, certo? O pessoal vai puxar aqui um negócio e falar, Guilherme, já está estourando, porque é muito conteúdo, a gente está resumindo aqui, mas realmente é muito conteúdo. Então, eu justamente quero passar mais para vocês, eu justamente quero poder fazer isso, e é por isso que eu gravei esse curso, gravei com o estúdio de introdução à história da igreja. Então, essa aula fica como uma introdução geral,